Eba, em casa com os Peratala, começando mais um programa para vocês diretamente aqui desse estúdio bárbaro que fica na Avenida Moema 300, na sala 41, quarto andar. Quero mandar um beijo para o Guido e para o Marco e para toda a equipe que faz parte aqui desse estúdio belíssimo que vocês têm que vir aqui conhecer, vale a pena. Bem, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é síndrome do Rett. Você já ouviu falar síndrome de Rett? Então, nós vamos agora falar com uma pessoa que é a Paula Godic, que é vice-presidente da ABRET, que é uma associação brasileira de síndrome de Rett, e ela vai poder tirar todas as nossas dúvidas e a importância que é essa associação para esse tipo de situação, tá? Então, vamos agora acompanhar a partir de agora. E seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, Cibele, pelo convite. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. E antes de mais nada, quem é você, né? Você mora em São Paulo, como é que é? Dá uma... Eu sou a Paula, moro aqui em São Paulo já há uns 20 e tantos anos. Sou mãe da Lívia, que tem 14 anos, e da Aline, que tem 10. A Aline é uma criança com síndrome de Rett, ela teve o diagnóstico aos 3 anos, em 2017. E desde 2018 eu sou voluntária na ABRET, que é o tema que me trouxe aqui hoje, né? Sim. Nossa, menina, você foi mãe novinha, hein? Você Nem é tanto. muito novinha. A maravilha dos cosméticos. Mas está muito bem, nossa, muito Obrigada. bem mesmo. E o que seria, na verdade? As duas têm ou só? Não, sou a mais velha. A mais velha, tá. Desculpa, sou a mais nova, Mais nova, que é a Aline. sim, sim. E como é que é esse... Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido até a minha filha começar a apresentar os primeiros sintomas. E a gente não ouviu falar porque a síndrome de Rett é uma doença rara, por isso e ela é muito pouco conhecida e esse é um dos nossos grandes desafios. Sim, exatamente. Ela é a segunda principal causa de deficiência intelectual em meninas e ainda assim ela é muito pouco conhecida mesmo pelos profissionais de saúde. Então esse é um dos grandes desafios da nossa associação e estar aqui hoje é uma excelente oportunidade da gente divulgar mais e trazer mais conhecimento. Agora, Paula, ela é para meninas? Ela acontece principalmente em meninas, mas ela também pode acontecer em meninos. E aí, falando um pouquinho mais o que é a síndrome de Rett, né? Ela é uma doença neurológica, então ela tem como uma das principais características a deficiência intelectual. E ela começa a apresentar os sintomas entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. Então, normalmente, as crianças têm o desenvolvimento inicial normal. E, de repente, uma criança que já tinha começado a andar, deixa de andar, ou que tinha começado a falar, para de falar. Então, essa regressão no início do desenvolvimento, ela é muito marcante para as pessoas com Rett. E deve ser um dos sinais de alerta que os médicos precisam observar. Importantíssimo. E os familiares também, né? E uma outra característica da síndrome é a estereotipia manual, que a gente chama, que são movimentos repetitivos que as crianças fazem, né? Ou bate a mãozinha, que é muito comum, ou gira a mãozinha, ou põe a mão na boca. E por conta desses movimentos, elas não conseguem parar. Assim, elas só param esse movimento quando dormem. Depois, quando vão ficando mais velhas, diminuem, mas ela é muito presente. E por conta disso, as crianças acabam perdendo a função motora mesmo, né? Das mãos e dos membros superiores. Porque elas ficam o tempo inteiro fazendo esses movimentos e elas não conseguem segurar um talher, segurar uma caneta. E isso vai prejudicando também a parte motora. E a parte neurológica, como é que funciona? Então, o desenvolvimento intelectual é bastante comprometido, né? Tem os temas de comunicação, a maioria das pessoas com Rett não fala, e as que falam não têm muita comunicação funcional. E elas têm uma série de outros sintomas clínicos que podem acontecer ou não e podem variar muito de gravidade. Então, os mais comuns, né? Epilepsia, escoliose severa, problemas respiratórios, problemas gastro. Então, são características que podem surgir, complicações que têm que ser observadas e que mostram o quão complexo é o quadro, né? Tem uma frase muito dramática que fala, imagine uma criança com autismo, paralisia cerebral, crise de ansiedade, epilepsia, tudo numa só pessoa. Isso é síndrome de Rett. Então, ela é dramática, mas ela realmente reflete o escopo da síndrome. Né? Agora, Paula, essa doença, ela é genética? Ela vem de um lado de alguém da família? É uma coisa que... Como é que é? Tem alguém na família que ela é uma doença genética, porém, normalmente são mutações não herdadas, né? Os médicos chamam isso de mutação de novo. Então, normalmente, não é herdado. São raríssimos os casos de mutação herdada.
Então, a gente não consegue dizer, né? Se veio da mãe, veio do pai, assim, ela é uma mutação aleatória que acontece e raramente tem mais de um caso de síndrome de Rett na mesma família. Mas, por exemplo, não tem exames de sangue que você pode diagnosticar para ver se realmente você tem a propensão a ter? Para ser um alerta para a sociedade, vamos supor, todos nós poderíamos... Não existe um exame? Na prática, o exame é um exame genético, que inclusive é o exame que faz o diagnóstico da doença. Tá. Então, assim, se a gente quisesse garantir que não houvessem mais casos, a gente teria que fazer teste genético em todo mundo. Sim, isso que eu estou perguntando. Para detectar a mutação. Então, por exemplo, se houvesse o teste do pezinho para todo mundo, se tivesse presente no teste do pezinho, todo mundo saberia que tem a mutação. Mas não está. É um exame caro, é um exame específico que precisa ser feito para detectar a mutação nesse gene que causa a síndrome de Rett. Agora, só uma coisa. Você disse, não sei se eu entendi direito, que se uma filha sua teve, a chance de outra filha ter... É quase zero. É quase zero. Ah, tá. Existe pode sim, acontecer, mas é mais difícil. Na verdade, a mutação, a síndrome de Rett, ela foi documentada pela primeira vez muitos anos atrás, nos anos 70, se eu não me engano, ou 60, por um médico austríaco que chamava Dr. Andreas Rett. E ele documentou com base nos sintomas clínicos, né? Então, a mãozinha, o atraso intelectual, a ausência de comunicação. E aí foi que foi descrita primeiro, e por isso que se chama síndrome de Rett. Mas só em 99 que foi descoberta qual era a mutação que causava, que é essa mutação no gene MECP2. E para descobrir, foi uma família brasileira que levou essa descoberta, porque era uma família do Paraná que tinha várias filhas com síndrome de Rett. E isso é muito incomum. E aí pegaram essas meninas, pegaram os pais, a Abrit teve uma participação nisso, né, de ajudar a levar essas famílias para os Estados Unidos para serem pesquisadas. E aí detectaram que todas as meninas tinham uma mutação nesse mesmo gene. E por quê? Porque a mãe tinha essa carga genética, só que ela, por um processo de silenciamento, aí é uma longa conversa genética, eu não sou médica, então... mas essa é uma história bem, bem interessante E aí, como a mãe não teve os sintomas, ela teve várias filhas. Só que as filhas tiveram a síndrome. Mas isso praticamente não acontece, né? Porque se as pessoas têm a mutação, normalmente elas têm a doença e aí elas não vão ter filhos, né? Então, por isso que geralmente não acontecem vários casos numa mesma família. Os pais que têm uma filha com síndrome de Rett querem ter outra filha, outro filho, né? É mais comum em meninas, mas como eu disse, né? Pode ter meninos também. Eles podem fazer um aconselhamento genético, faz o mesmo teste, detecta se tem a mutação. Normalmente não tem. Inclusive, a gente vê muitos casos de famílias que têm um filho ou filha com Rett e tem outro filho típico. É o meu caso, por exemplo. Sim. Então, isso é uma... Do ponto de vista de preocupação, é uma tranquilidade, né? Não costumam acontecer vários casos. Sim. Agora, por exemplo, existem remédios para você poder dar uma equilibrada em todo esse desenvolvimento que a criança vai tendo? Essa é uma ótima pergunta e super atual para o momento que a gente está vivendo. A síndrome de Rett, hoje, no Brasil, os únicos tratamentos que existem são para os sintomas. Então, se a criança tem, né, como eu comentei, podem ter várias complicações clínicas. Então, se ela tem epilepsia, ela toma anticonvulsivante. Se ela tem problema respiratório, ela toma outro remédio. Se ela tem, enfim, assim vai. Ela tem escoliose, ela opera a coluna. Mas não tem um tratamento para Rett. Para os exercícios repetitivos que ela faz também? Não, também não tem. Um ansiolítico, para deixar ela mais calma. Isso, inclusive algumas crianças tomam porque a ansiedade é um sintoma presente, né? E se usa, inclusive, canabidiol para essa finalidade também. Mas no ano passado, em março do ano passado, foi aprovado nos Estados Unidos o primeiro remédio para a síndrome de Rett, que é um remédio que foi desenvolvido para Rett mesmo, ele se chama Daybu. E a promessa desse remédio é melhorar a regulação cerebral das pessoas com Rett. Então, o que se espera é que com esse medicamento melhorem as funções motoras, melhore a função de comunicação. Então, tem uma melhora no quadro geral. Está longe de ser a cura. Existem pesquisas de terapias genéticas que aí sim teriam um efeito muito maior, né, de melhorar praticamente todos os sintomas e o quadro como um todo. Mas é uma excelente notícia. Esse remédio ainda não está disponível no Brasil.
Foi descoberto onde? Nos Estados Unidos. E é um medicamento muito caro, né? Nos Estados Unidos, ele custa Sempre tudo é muito caro no começo, né? Sim, sim. Ainda mais para doenças raras, né? Que, como são poucos pacientes, o laboratório tem que ganhar todo o dinheiro naquele número menor, né? Paula, você acha que não deve ter muito mais pessoas com esse tipo de caso e que muitas vezes, como você falou, que não dá para ser, não tem o diagnóstico porque a pessoa não tem os sintomas? É possível, a gente não sabe, né? Porque como não se faz teste genético em toda a população, quem faz o teste é porque tem o sintoma. Sim. Né? Ou melhor, é porque tem a síndrome, sim. né? Pode ter, sim. Inclusive, eu faço parte do Fórum Internacional de RET, né, que participam as associações do mundo todo. E nos Estados Unidos, eles estão começando a ter esse questionamento sim. na associação, porque como o teste genético lá está muito mais barato, tem famílias fazendo em nenezinho, para ver se a criança vai ter algum problema genético, né? Se ela tem alguma mutação. E aí descobre que tem a mutação. Isso quer dizer que vai ter síndrome de Rett? Não sabemos, porque assim, pode ter, como você falou, né, pessoas que carregam a mutação, mas não manifestaram. Então, isso é um problema que no Brasil a gente ainda não tem, porque ninguém faz teste genético à toa, né? Uhum. Mas sim, pode ter, isso a gente não sabe. Mas também tem um outro problema, né, de informação que a gente não sabe, que é a própria quantidade de pessoas que têm síndrome de Rett e não estão diagnosticadas com síndrome de Rett. Porque como ela ainda é muito pouco conhecida, muitas vezes os médicos acham que é autismo e nem mandam investigar, ou a pessoa não teve acesso ao teste genético, que não é coberto pelo SUS. Então, também tem muitas pessoas com síndrome de Rett que não sabem que é síndrome de Rett. Agora, por exemplo, no caso dessa associação de vocês, o que vocês fazem para essas mães? Como é que é feito? Qual é o benefício que vocês trazem para essa associação e há quantos anos está no mercado? A Abrit, ela foi fundada em 1990, é uma associação bem antiga. Ela foi fundada pela Isis e pelo Cláudio, que são pais de uma menina com Rett, a Catarina, e que ainda fazem parte da associação. E ela surgiu, em primeiro lugar, para ser uma forma de acolhimento para as famílias, né? Isso é muito importante. A família que descobre que tem uma filha, um filho com Fica perdida, Rett, né? Quem ela procura? Com quem ela fala? Então, esse é o primeiro papel da Abrit, né? Acolher, trazer informações para as famílias, apoiar as famílias, né? Tem uma dúvida, não sei o que eu faço, onde busco ajuda. O segundo papel, que é muito importante, é de reunir dados. Então, a gente tem um cadastro das pessoas com Rett. Hoje, a gente tem cerca de 470 famílias cadastradas, mas, pelas estatísticas internacionais, a gente estima que tem entre 5.000 e 6.000 pessoas com Rett no Brasil. Então, assim, a gente tem um longo universo a ser mapeado ainda. E esse trabalho de dados, ele é muito importante, porque, por exemplo, um laboratório quer trazer um medicamento. Onde ele vai perguntar quantas pessoas tem? Pra gente. Claro, o pesquisador quer justificar um financiamento. Então, assim, esse trabalho ele é bem importante. E a gente também presta serviços para as famílias, né? Então, a gente tem psicólogas que fazem atendimento voluntário, a gente tem médicos que fazem teleconsulta. É lógico que, assim, existe todo o aparato, né, de saúde, mas a gente também suplementa, né? A pessoa está com uma dúvida com o médico que ela tem, a gente tem um médico que pode ajudar. A gente também tem parcerias para viabilizar o exame genético, porque o diagnóstico ele não é coberto pelo SUS. Em alguns lugares, em São Paulo, no município de São Paulo, existe um instituto que se chama Jô Clemente, que se a pessoa for indicada pela UBS para ir para o geneticista, ela pode ter acesso a esse serviço lá. Mas na maior parte do Brasil não tem cobertura. Então, a gente tem uma parceria com a Fiocruz, a gente faz mutirões. Então, vocês conseguem passar muitos medicamentos para essas pessoas que não têm... medicamentos não. A gente consegue dar um suporte, né? Então, essa pessoa, que tipo de tratamento ela precisa? Por exemplo, uma pessoa que está numa cidade que nem tem um médico só. Entendi. E que não tem um noção nenhuma. O nosso médico pode ajudar a encaminhar e aí essa pessoa vai ter acesso E vocês têm noção de quais estados que mais tem? Bom, acho que ela é bem distribuída no Brasil, né? A gente tem casos no Brasil inteiro, a gente tem líderes regionais que atuam apoiando as famílias também, né? E fazem movimentos, encontros, etc. Mas, pela densidade populacional, a maior parte dos casos conhecidos é em São Paulo mesmo. Mas a gente tem casos no Brasil inteiro. E esse, inclusive, é um dos grandes desafios, né? Porque a gente fala, vamos dar atendimento.
Não dá, porque as pessoas estão espalhadas, né? Então, a gente tem que encontrar formas de que as políticas públicas contemplem essas pessoas e forneçam o atendimento onde elas estão, né? Sim, o bom que tem hoje em dia tem internet, então isso também ajuda vocês. Isso ajuda também, muito. Muito, para vocês poderem se conectar. Exato. Agora, vocês costumam fazer, de repente, eventos? De que forma que vocês fazem? É importante fazer eventos? Sim, e que tipo de eventos? A gente tem uma campanha todos os anos no mês de outubro, que é a campanha que a gente chama de Outubro Roxo, porque outubro é o mês internacional de conscientização da síndrome de Rett, e roxo é a cor da síndrome de Rett. Então, nesse mês, e embora para a gente no Brasil é desafiador, porque a gente concorre com o Outubro Rosa, sim, mas a gente faz muitas ações, principalmente para promover a conscientização da síndrome. E aí tem uma série de ações que a gente faz. Iluminação de monumentos públicos. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o Viaduto do Chá, a Ponte Estaiada, iluminada de roxo. Já teve o Cristo Redentor. Isso, para gerar... Porque as pessoas, por que roxo, né? Roxo por causa da síndrome de Rett. Para poder levantar essa bandeira. Isso. A gente também faz uma série de caminhadas. E aí, a gente vende as camisetas. Trouxe uma aqui para você. Eu tô vendo você com a camiseta. E você sabe que o roxo é a minha cor do meu signo, né? É o lilás. Eu amo roxo também. Nossa, e aí, que linda. A gente sempre tenta fazer Menina, nesses e tons. é uma delícia o toque dela. Nossa, muito gostoso. Obrigada. E depois a gente tira uma foto com a camiseta. Tirar. Você dá umas dicas de moda pra gente usar o roxo. Eu vou botar agora já. Bom, então a gente faz as caminhadas, as pessoas usam essa camiseta, a gente distribui para influencers, pede para gravarem vídeos falando da síndrome para que essa notícia chegue, né, para mais pessoas. A gente promove encontros das famílias, então é o mês que a gente tem muitas ações acontecendo para que a gente gere conscientização, que é o primeiro passo para que as próximas coisas aconteçam. Né? Assim, se ninguém conhece a doença, não vai ter política pública, não vai ter gente interessada em aprender e pesquisar sobre a síndrome. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem evoluído bastante. Cada ano a nossa campanha cresce mais, a gente consegue fazer mais eventos, consegue vender mais camiseta e assim agora, a gente pretende continuar avançando, né, nos próximos anos. Com certeza. E como é que faz para as pessoas, de repente, existe algum lugar, algum telefone, algum e-mail, enfim, um site para que as pessoas possam colaborar com vocês? Sim, através de... A gente tem o nosso site, né, abrit.org.br. Nesse site a gente tem lá um canal de doações. Então, sim, as pessoas que quiserem colaborar com a associação pode ser dessa forma, pode ser comprando camiseta. E as camisetas saem quanto? R$55. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que colaborar. O que é R$50 hoje, gente? A gente tem também alguns livros sobre síndrome de Rett à venda. Então, essas hoje são a gente vai ter a corrida aqui em São Paulo no mês de novembro, que vai ser promovida pela IESCOM. E aí também as pessoas que participarem, né, vão pagar uma inscrição e isso se reverte para a Abrit. Então, essas hoje são as principais formas de contribuir. Sim. Agora, por exemplo, eu sou consultora de moda também, né? Eu venho de uma formação de consultora e tal. E se de repente fizesse algum desfile beneficente também para vocês? Acho que seria fantástico. Acho que todos os eventos que a gente puder falar sobre a síndrome, né, as pessoas, como você nunca tinha ouvido, né? Imagina, você faz um desfile... Eu já tinha ouvido falar do Rett, já tinha ouvido falar um pouco do, assim, muito vagamente, mas eu não me lembrava o que era, né? Qual era o sintoma, eu não estava realmente me lembrando. E agora deixa eu fazer uma outra perguntinha que eu não te fiz em relação no caso da sua filha, né? Como é que funciona para estudar? Então, como é que é a vida social desta pessoa? O ensino ele tem que ser completamente adaptado, né? Então, tem as pessoas que precisam, as pessoas que vão para a escola, elas têm que ter um acompanhamento. Geralmente, elas têm um apoio terapêutico. Mas vai numa escola normal? Pode ir para a escola normal. E nessa escola vão ser exigidas adaptações. Então, a escola tem que fazer um plano educacional, que a gente chama de PEI, para fazer os ajustes, né, do que vai ser ensinado para essa criança, né? Porque muitas vezes ela não vai ser nem alfabetizada. Então, assim, o que vai ser feito com essa criança na escola? Exatamente. Né? Que possa aproveitar. Isso. Sei lá, ela possa aproveitar
mais... Inclusive, essa também é uma das atuações da Abrit. A gente tem uma das nossas voluntárias, que é a Rosinha, que é especialista em educação inclusiva, e ela escreve coisas, dá orientação para as pessoas que precisam, né, de ajuda. Mas esse é um tema super importante, porque como que você adapta a escola, né, que tipo de coisas você tem que fazer para que aquela criança possa ser acolhida na escola. E aí tem pessoas que têm um acompanhante terapêutico na escola, tem pessoas que não, depende um pouco das necessidades, mas tem, ainda que ela não vá aprender história e geografia, ela vai aprender a socializar com outras crianças, né? Mas a gente tem bastante conteúdo no nosso Insta, no nosso site, então para quem quiser conhecer mais, também temos bastante conteúdo disponível. Bom, em rodar o VT, eu preciso rodar um VTzinho também do nosso querido Dr. Leandro Faria, né? Você que, de repente, que quer deixar o seu astral melhor, a sua qualidade de harmonização facial, você homem, você mulher, que vai ficar muito mais bonito, mas vai tirar algumas ruguinhas, né, de expressão, alguma coisa que te incomode no teu rosto, por que não, né? Então, nós temos aqui o nosso querido Dr. Leandro, que tem um quadro com a gente chamado Harmonizou com o Dr. Leandro, e ele vai, então, nós vamos rodar agora o VT para ver qual é a dica de hoje. Roda aí, Dr. Leandro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Cibele, sou o Dr. Leandro Faria, biomédico, especialista em harmonização facial e agora está começando o quadro Harmonizou aqui no programa Em Casa com Cibele Atala. Você já sabe, né? Agora você tem um doutor aí dentro da sua casa para tirar todas as suas dúvidas e também trazer todas as novidades do mundo da estética. Nos quadros anteriores falamos muito do rosto derretido e também da queda da face, mas o que tudo isso tem em comum com a nossa aparência? Será que você adivinha aí em casa? O nosso rosto fica com aquela aparência sempre de cansado, de quem não dormiu à noite. E o que mais fica em evidência quando isso acontece são as temidas olheiras, como essa aí. Quem não se incomoda com elas? Fundas, com cor escura e às vezes com rugas ao redor. Para aquelas que são mais fundas, é fácil resolver. O preenchimento vem com tudo nesses casos. Olhe se antes e depois aqui da clínica. Já aquelas que são escuras por pigmento da pele já é um pouco mais complexo, tendo que utilizar ácidos e ter muita paciência para ir clareando aos poucos, como essa aqui. Temos também aquelas com vasinhos. Essas nós utilizamos de lasers e também alguns ácidos para melhora. E claro, como tudo na vida, tem as piores. Fazer o que, não é mesmo? Que são as olheiras mistas. Aquelas que podem ter os três tipos. A profunda, a pigmentada e a com vasinhos. São as famosas vasculares. Essas, meus amigos, têm que somar procedimentos e ter muita paciência. Porém, todos os tratamentos oferecem ótimos resultados. Por hoje é só. Foi um prazer ficar com esse tempinho com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nas minhas redes sociais. E lembre-se, uma puxadinha aqui, uma esticadinha ali só vai realçar a sua beleza. Um beijo do seu doutor. Gente, então, e voltando também, preciso também dar mais um outro recadinho, Paula, que é o seguinte. Congelados. Quem é que não gosta de um congelado, Paula? É uma coisa que ajuda Quebra muito. Super galho, né? Super galho. Então, o que eu quero dizer para vocês é que você que não conhece ainda esta loja, que nós estamos com esses salgadinhos deliciosos daqui, é da nossa querida Segredos Caseiros. O nome já diz, tem um segredinho aí, e ele é caseiro. Então, ele é de Minas, tem 40 anos em Minas, em BH, e agora acabou de montar aqui em São Paulo também, com a nossa querida Paula. Quero mandar um beijo para a Paula e para a Maria Marta, pela oportunidade também da gente poder desfrutar desses salgadinhos maravilhosos que, gente, eles fazem de um tudo lá. É marmita, tem de tudo. Tem comidinhas assim, mais sofisticadas, menos, não importa. Para você lanchar com o teu filho, para a festa de criança, enfim. Tem uma sumidade de coisas para vocês e tem um preço muito justo. Então, entram no Instagram deles também, que é o Segredos Caseiros _ SP. Beijo para vocês. Então, voltando à história que eu ia te perguntar também, como é que é a sua vida com a sua filha? Tipo, quero te perguntar assim, em relação à sua outra filha. Uhum. Porque você tem uma filha, no caso, especial, e uma que não é. Como é que é a relação das duas, até para o pessoal de casa saber, até mesmo para quem tem também na sua casa, de repente, como a sua história, que possa se identificar e também entender como fazer, né? Como lidar com a situação. Eu acho que assim, a vida de uma família que tem uma pessoa com síndrome de Rett, ela é uma vida cheia de adaptações, cheia de terapias, né? Então, a minha filha, por exemplo, ela faz
físio, TO, fono de comunicação alternativa, fono de mastigação, faz natação, água ajuda muito. Então, assim, é uma rotina cheia de terapias que, se você fosse comparar com uma criança neurotípica, isso não ia acontecer, né? Então, só por isso já traz uma diferença de rotina na casa. É uma criança que não pode ficar sozinha nem um minuto, ela requer atenção o tempo todo. Isso traz muita mudança na dinâmica. Mas eu acho que também traz um lado de enriquecimento. Assim, eu vejo que a minha filha mais velha, né, a Lívia, ela tem um olhar sem preconceito, né, contra as pessoas que têm alguma necessidade diferente, né? Uma vez um amiguinho falou, a Aline tinha 4 anos, eu acho, e ela ainda usava fralda, ainda usa, né? E aí o amiguinho falou, nossa, sua irmã ainda usa fralda? Porque os irmãozinhos dele de 2 já não usavam, né? E ela, usa. Isso não é um problema, sabe? Então, eu acho que isso traz um nível de compaixão muito diferente. De amadurecimento, de espiritualidade. De amor, né? Acho que é a mesma coisa que eu acho que para a escola, né, que tem uma criança especial, os coleguinhas, eles aprendem a lidar com a inclusão de uma forma muito mais natural, né? Sim. Agora, o que eu fico pensando, né? Falta 1 minuto e meio só. E as pessoas que não têm condições? Esse é o nosso grande de passar desafio. Todo esse... Você vê quantas atividades que sua filha tem que passar, e aquela pessoa que de repente tem uma condição paupérrima, não tem uma condição para nada. Como é que Por isso que o mote da nossa campanha desse ano é inclusão e qualidade de vida, porque eu acho que a gente tem que brigar para que todas as famílias tenham acesso a todos esses serviços, né? Que todas as crianças e os adultos, né? Porque também tem adultos com RET, tenham acesso a essas terapias que ajudam muito e fazem a qualidade de vida melhorar muito, né? Sim. Eu gostaria que você deixasse novamente os contatos, falta 1 minutinho para a gente encerrar. Fiquei muito feliz em te conhecer e nós vamos trocando ideia também para ver se a gente consegue fazer algo também. Com certeza. Em termos de desfile, para a gente poder fazer um beneficente. Bom, vou deixar o nosso Instagram, que hoje em dia é o nosso principal canal de comunicação, que é abretbr, e o nosso site, que é abret.org.br. Nesses 2 locais a gente comunica todas as ações que são feitas, a gente traz informações, faz live com profissionais e ficamos à disposição também para apoiar todas as famílias que precisem de ajuda, quem está nesse caminho ainda do diagnóstico, quem já teve o diagnóstico e precisa de algum suporte. Esse é o nosso papel, a gente está aqui para apoiar e para acolher. Tá legal. E muito obrigada de novo pelo convite, um grande prazer estar aqui. Obrigada, Paula. Prazer é todo nosso. Obrigada, querida. Gente, olha, vocês viram só, né? Que lição. Vamos colaborar também, se vocês puderem, também com a camisetinha de R$55. Vale a pena. Gente, fica aqui meu beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Ó, beijo.